Olá pessoal, tudo bem? Douglas Silva falando. Pessoal, o objetivo desse vídeo é a gente falar um pouco sobre OPC, porém a gente não vai falar somente do OPC clássico. Além disso, a gente vai falar sobre o OPC UA, falar sobre todas as especificações do OPC clássico e fazer um comparativo entre todos os OPCs. Com isso, você vai ter embasamento técnico para poder decidir qual a melhor aplicação e onde você vai utilizar uma ou outra. Bom, pessoal, se você não é inscrito no canal, já se inscreva. Curte aí nosso vídeo e compartilhe para o seu amigo que aprendeu um pouco mais sobre automação industrial e indústria 4.0. Retornamos dentro de instantes. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui do OPC, né, que é o Open Platform Communication. Na verdade, é um padrão de comunicação utilizado para troca de sistemas de automação. E o objetivo aqui principal desse vídeo é justamente entender quais os tipos de OPC disponíveis, né, hoje no mercado e as suas aplicações na indústria, qual que é a diferença entre eles, né? Isso daqui é muito importante, que muitos profissionais acreditam que todo OPC é igual, né? Então é muito importante que a gente veja não somente quais são, porém a característica de cada um deles. Bom, vamos falar um pouquinho aqui do que é o OPC. O OPC, né, Open Platform Communication, ele é um padrão industrial utilizado para troca de dados entre dispositivos de automação e software. Ele permite, né, que não seja interrompida todas essas comunicações com diferentes fabricantes. Então você consegue, tanto fabricante de CLP quanto fabricante de escada, você consegue trocar todos esses dados, mesmo que você não tenha dentro de uma estrutura, né? Seria assim, vamos trazer para uma analogia um pouco mais palpável, né? Imagine que todo mundo na empresa, cada um fala um idioma diferente, e aí você bota um tradutor ali no meio. Então esse cara ele vai fazer o seguinte, ele consegue conversar em diferentes línguas ali, no caso o OPC, o servidor OPC, ele vai conversar com todo mundo. Porém, imagina que lá no final esse servidor OPC ele fala uma língua que todo mundo sabe. Então, por exemplo, o brasileiro ele vai falar inglês e alemão, inglês e português. O alemão vai falar inglês e alemão. Então ele está trocando dados ali com o CLP na língua nativa dele e depois ele está fornecendo esses dados dentro do inglês que todo mundo vai entender. Então é uma maneira do sistema de que todos esses equipamentos conversem numa mesma língua, para que eles consigam trocar dados e não tenham problemas mesmo sendo diferentes fabricantes. Originalmente ele foi desenvolvido baseado em Windows, tá? Na verdade, quando a gente fala baseado em Windows, ele utilizava um recurso do Windows que chama DCOM. Isso é um recurso que tem dentro do Windows e permitia com que aplicações diferentes trocassem dados entre si. Então o OPC foi construído sobre a plataforma Windows, tá? E agora já no caso do OPC UA, que é a última versão do OPC, né? A gente tem duas basicamente, que é o OPC clássico e o OPC UA, né? O OPC UA, que é o Unified Architecture, ele oferece uma solução, né? Ele coloca aqui dentro desse texto, tá? Como mais segura, escalável, independente de plataforma, mas é o ponto que eu quero pegar bastante. Independente de plataforma, então não necessariamente precisa estar no Windows para estar funcionando, tá? Então você consegue, por exemplo, rodar no Linux, rodar no Mac, rodar até mesmo dentro do próprio dispositivo. Então a gente vê uma série de CLPs saindo, né? Quando você bater o olho no CLP, tá escrito lá que ele tem suporte ao OPC UA, quer dizer que o próprio CLP ele permite a troca de dados, né? Ou com outros CLPs ou diretamente com o SCADA. Então ele é tanto um servidor OPC, na verdade você tem que olhar na especificação se ele permite a parte de ser um server OPC, que é o quê? Com que outras aplicações coletem informações dele, e se ele é um OPC cliente, que ele permite conectar em outros servidores via OPC UA. Então imagina que você tem uma rede ali com vários dispositivos, tudo diferente. Se todo mundo tem suporte ao OPC UA, todos esses dispositivos vão conseguir trocar dados entre si, né? Então isso daí é bem bacana aí pra gente saber. Bom, vamos falar o OPC clássico, né? Que é o OPC mais comum aí na indústria. O OPC clássico ele tem três especificações. É muito importante a gente conhecer. A primeira delas aqui que a gente vai falar rapidamente, é o OPC DA, que é a parte de troca em tempo real. A gente também tem o OPC AE, que é o Alarme Events. Ele é feito para troca de dados de eventos, alarmes, né? Que nada mais é do que um alarme, um evento que ocorre. Então você consegue ler, né, capturar só as mensagens ali de alarmes e eventos. E a gente tem a última camada, que é o OPC HDA, que é Historical Data Access, que ele permite a troca de dados entre informações de histórico dentro desse OPC. Então, dentro do OPC clássico, o mais comum que a gente vai ver é o OPCDA, porém ele tem essas outras três especificações que estão disponíveis aí dentro
da especificação para OPC clássico. Então, basicamente, aqui vamos falar um pouquinho mais no detalhe. O OPC DA, ele é aquele mais comum, o que você vê aí no dia a dia, trocando dados, né? Entre aqui o servidor, ele coleta informações aqui dos CLPs, normalmente ele tem um driver para comunicar com esses caras, então ele vai falar aqui na língua nativa, vamos dizer assim, do CLP, e depois disponibiliza aqui para toda a rede em uma língua padrão, que a gente adotou aqui, que é a especificação justamente do OPC. E aqui você pode ter, por exemplo, um supervisório, você pode ter uma EHM, você pode ter um outro tipo de sistema que consegue conectar aqui no servidor OPC e coletar essas informações. Então ele funciona, na verdade, né? Vamos trazer um pouco mais próximo aqui do campo, como um gateway, por exemplo, né? Ele coleta informações ali numa determinada rede aqui, numa determinada comunicação que ele faz com o dispositivo e disponibiliza nessa outra linguagem que é padrão para vários sistemas, que é a questão do OPC. O OPC AE, pessoal, é um pouquinho menos comum, tá? Eu vi em algumas aplicações, principalmente lá no passado, a gente tinha alguns SDCDs, vamos pegar aqui no caso da BB, né? Tinha o AC450, ele tinha a parte de log, né? Tinha parte dessa parte dos históricos ali, de alarmes e tudo mais, a gente conseguia armazenar até dentro do controlador, né? Sistemas mais antigos. Ou até mesmo, né? O próprio SDCD ali, a partir do supervisório, ele já vinha com isso disponibilizando. Para quê? Para que você tivesse outros sistemas historiadores, como é o caso dos PINs, né? Não vou entrar no detalhe aqui, mas são sistemas mais sofisticados para armazenamento de dados ali, históricos e tudo mais. Você consegue extrair isso de dentro do seu servidor. Porém, ele vai trabalhar ali de certa forma uma maneira até a que a gente chama de assíncrona. Então ele armazena dentro do OPC e depois você consegue conectar e trazer todos os dados de históricos ali, como se ele copiasse todos os dados de uma vez só. Da mesma forma acontece aqui pro OPC HDA, né, que é o Historical Data Access. Então ele ao invés de armazenar, ele está armazenando dentro do supervisório e você consegue depois extrair esses dados e levar por exemplo, para um arquivo Excel, você consegue também levar para um historiador, né? Então é mais comum você ter o OPC-DA, que é o que faz a conexão direta. Então, isso é que a maioria dos profissionais, o que você vai ver no mercado é rodando com o OPC-DA, porém a gente precisa saber que existem essas outras 3 especificações aqui do OPC clássico. Bom, aqui eu trouxe uma aplicação com o OPC clássico, né, para a gente entender aqui o funcionamento, tá? O funcionamento dele basicamente é o que? A gente está falando aqui que a gente tem 3 CLPs de marcas distintas. Eu estou trazendo aqui que é bem interessante para quem não conhece, dá uma olhada no Kepper Server, a Kepper é uma empresa. No passado ela só fabricava os drivers e hoje em dia ela tem um produto próprio, tá? Várias empresas como a Siemens e a Rockwell contratam empresas como a Kepper e a Matricon para desenvolver os drivers de comunicação com os produtos, tá? Só para você ter uma ideia, lá no passado existia um driver dentro do iFix, que é um supervisório da GE muito utilizado no Brasil, e esse driver ele chamava IGS, que na verdade era só mudava ali, um brand label que eles chamam, eles trocam só o nome do produto, mas era um driver da Kepper. Hoje não, você consegue comprar esse driver. O que o driver da Kepper ele faz? Ele vem com uma série de drivers de comunicação nativo com vários CLPs. Tem para Siemens, Rockwell, Vago, VEG, Mitsubishi, enfim, uma infinidade de drivers para comunicação com todos esses dispositivos e aqui dentro ele é um servidor. Então o que você consegue fazer? Você consegue coletar informações de vários CLPs, né, concentrar dentro desse cara aqui. Esse cara é um software, tá? Então você tem que instalar isso num servidor, ou pode estar junto muitas vezes com o servidor do supervisório, ou ele pode estar instalado num servidor à parte. Esse cara faz a comunicação com todos os CLPs e disponibiliza, né, para todos os outros sistemas coletar essas informações diretamente aqui dele. Então aqui é muito comum, eu trouxe até que uma aplicação que a gente usa no curso nosso de Fundamentos da Automação, a gente não utiliza esse driver da Kepper, mas a gente utiliza o próprio OPC do CodeSys, então ele faz esse papel aqui, onde está fazendo onde a gente está demonstrando aqui o driver e a aplicação da Kepper. Bom, a gente vai falar sobre o OPC-UA, né? Agora, o que tem a questão, como que funciona, aliás, a questão do OPC-UA. O OPC-UA, né, ele vem aqui com esse nome Unified Architecture. Ele é o quê? Ele é uma evolução do padrão OPC. Então ele é projetado para melhorar a comunicação de dados em sistemas industriais. Então como a gente tem um monte de buraco lá dentro do OPC
que à medida que está se desenvolvendo a indústria 4.0, vem criando uma série de novas tecnologias, o APC também precisou se modernizar. Então, através do APC UA, ele vem trazendo essa, vamos dizer, modernidade dentro do APC. Diferente do APC clássico, que ela é baseado em Windows, né? Baseado em ferramenta que eu mencionei sobre Decon, que é uma base de comunicação do Windows. O APC UA é independente de plataforma. Então, amanhã, se você quiser colocar ele dentro no Raspberry Pi, ele vai funcionar. Se você quiser rodar um Linux, vai funcionar. Se você roda ele dentro do CLP, o próprio CLP vem rodando ali essa aplicação. Ele oferece até um pouco, a gente fala em mais segurança, porque o OPC clássico ele tem uma série de problemas, por exemplo, para você trabalhar, não vou entrar tanto no detalhe de infraestrutura, mas para vocês terem conhecimento, atrás de firewall ele já não funciona. Então você tem uma série de problemas até para essa questão de segurança de troca de informações. Já no caso do APCO, além de tudo, ele ainda permite a questão da criptografia. Você consegue criptografar, né? Que é colocar a criptografia, na verdade, você criar um código entre a comunicação. Então qualquer pessoa que intercepta essa comunicação entre os dispositivos, ele não consegue simplesmente pegar e ler os dados. Ele precisa descriptografar. Então a criptografia é uma criptografia já conhecida, né? Que ele vai ter certificados que trocam entre esses caras e garante até mesmo toda essa questão de segurança. Ele tem maior escalabilidade porque, diferente do APC clássico, você concentra tudo num único servidor. Cada dispositivo dentro dessa infraestrutura ele pode ser um próprio servidor, então ele pode servir dados, como ele pode ser um cliente, consumir dados. Então ele permite essa troca de informações, não somente entre o servidor, por exemplo, né, diretamente ali. Você tem que ter uma aplicação de coleta dados dos CLPs e disponibiliza para as outras aplicações. As aplicações podem trocar dados entre si também. Os CLPs podem trocar dados entre si. Então você cria uma arquitetura muito mais fácil, né, em termos de troca de dados. Além de dados em tempo real, o APCOA ele facilita toda essa troca de informações que a gente chama metadados e eventos. Não vou entrar tanto no detalhe aqui, mas para a indústria 4.0 ele é extremamente importante, porque além do dado em tempo real, a gente consegue trazer uma série de informações, né? Na verdade, a ideia desses metadados é trazer uma série de informações sobre dispositivos para facilitar na questão da internet das coisas e da indústria 4.0. Bom, vamos falar de OPC UA aqui dentro de uma aplicação. Olha a diferença, a gente trazendo, por exemplo, fazendo um comparativo com o OPC clássico. Dentro do OPC clássico, você tem normalmente um servidor que troca dados entre os CLPs e esses dados são disponibilizados dentro desse servidor. Então não existe uma conexão entre os dispositivos diretamente. Todas essas conexões são feitas basicamente trocando dados ali com o servidor. Já o OPC UA, por ele ser multiplataforma, ele roda em qualquer tipo de sistema operacional, roda em qualquer tipo de dispositivo. Ele permite com que os CLPs aqui, justamente esse que eu trouxe, eles dão suporte ao OPC UA, tá? Então eles podem trocar dados entre si e podem trocar dados também com o supervisório. Então essa é a maior característica do servidor OPC UA, é essa interconectividade entre todos os dispositivos. Então eu não tenho um servidor somente central, eu tenho todos os dispositivos atuando como um servidor e como cliente, trocando dados entre si em uma arquitetura muito mais aberta, muito mais eficiente. Então essa é a ideia do servidor OPC UA, que a gente pode fazer um comparativo entre o OPC clássico, que a gente é um pouco mais limitado, a gente já colocou algumas características, e já no OPC UA ele vem, de certa forma, corrigindo isso, trazendo para o mundo atual, né, modernizando toda essa questão aqui de servidor, né. Bom, deixando aqui para finalizar o vídeo, né, isso aqui é uma pergunta que todo mundo vai se fazer no final de um vídeo como esse. OPC clássico, OPC UA, qual que é o melhor? A escolha de cada um vai depender de uma série de fatores, tá? Até mesmo porque eu mencionei aqui. Para você executar algo, rodar o OPC UA, toda uma infraestrutura, você depende também que todos os dispositivos tenham suporte ao OPC UA. Então, muitas vezes, a gente vai até mesmo misturar algumas coisas. Se você tem um sistema rodando, vamos pensar da seguinte forma, eu tenho um sistema rodando, vários CLPs um pouco mais antigos, eu não estou disposto a derrubar meu sistema inteiro e fazer de novo. Esses CLPs, eles não dão suporte ao OPC UA, compensa você manter o OPC que você já tem, ou até mesmo pensar em utilizar os dois, né? Ao invés de você
talvez derrubar tudo no que você vai novo, enfim, são estudos, né, que a gente tem que fazer, garantindo toda essa questão de integração com o sistema legado. O que é sistema legado? Sistema legado são sistemas já existentes, que já vêm de muito tempo. Então imagina que na tua empresa você tenha lá um CLP rodando um pouco mais antigo, mas que você ainda tem suporte pelo fabricante. Vou dar um exemplo, né? Eu trabalhei em empresas que trabalhavam com SDCD, o AC450. Ele ainda vende esse CLP, mesmo sendo lá, se eu não me engano, da década de 80. Você tem suporte, você consegue comprar. Um exemplo, você vai ter um SLC 500 da Rockwell, né? Ou algo do tipo, ele não vai ter suporte. Você tem às vezes um Step 7300, está rodando, você tem peça reserva. Você não vai jogar tudo isso fora para criar algo do zero. Você vai fazer o quê? Trabalhar com o que você tem e vai modernizando à medida que isso vai passando, né? Então a gente também tem que ter essa sensibilidade. Não é porque o equipamento também é velho que ele não permite com que você faça uma migração para a indústria 4.0, né? Não de maneira drástica, mas você consiga coletar informações desses dispositivos e levar para uma tecnologia mais nova. Tudo isso é possível. Bom, pessoal, esse vídeo vai terminar por aqui. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva para receber mais conteúdo sobre automação industrial e indústria 4.0. Já curta aí nosso vídeo e compartilhe para aquele seu amigo que também quer aprender um pouco mais sobre automação industrial e indústria 4.0. Bom, pessoal, esse vídeo termina por aqui. Fico aguardando vocês aí para um próximo vídeo.